bilionário reencontra a professora perdida entre as flores da rua, e a verdade chocante surge. Lucas, um bilionário de olhos frios e um coração solitário, decidiu que era hora de largar o peso das reuniões incessantes e dos contratos intermináveis. Ele se refugiou em uma pequena cidade, onde o tempo parecia andar mais devagar, como se o sol sempre brilhasse mais suave. Num dia qualquer, ao passear por um jardinzinho, repleto de flores de cores vibrantes, algo o parou. Uma risada ecoou entre os canteiros, e lá estava ela, Clara, a professora de botânica, cercada por suas exóticas e delicadas flores, como uma fada em seu reino. Clara tinha cabelos longos e cacheados, que dançavam ao vento. Seus olhos reluziam com a mesma intensidade das flores que cultivava. Quando seus olhares se cruzaram, Lucas sentiu um aperto no coração, uma conexão que transcendeu o óbvio. Mas havia mais do que o simples reencontro. O que Lucas não sabia era que Clara carregava uma sombra em sua história, uma verdade que poderia desmoronar tudo. Oi, Lucas! Quanto tempo? Ela sorriu, e o mundo ao redor deles pareceu silenciar. A voz dela trouxe lembranças à tona. Memórias de um tempo em que cresceram juntos, mas os caminhos os afastaram, como folhas levadas pelo vento. Enquanto conversavam, Clara falou de suas flores, do cuidado que tinha com cada uma, mas Lucas percebia a tristeza oculta em suas palavras. Meu pai? Ele me abandonou. Minha mãe foi atrás de seus sonhos, deixou tudo para trás, disse ela, a voz tremendo. O peso das suas revelações se acumulava entre eles como uma tempestade prestes a estourar. Lucas sentiu um nó na garganta. A traição que ele guardava, aquela que arruinara sua família, ecoou em suas memórias. O pai, a amante, a dor que ele tenta se livrar. Eu entendo, Clara. Você não está sozinha. Mas a verdade era que ele também estava preso em suas inseguranças, atormentado pelo espectro do que sua família se tornara. Seus caminhos se entrelaçaram e em pouco tempo estavam falando abertamente sobre seus medos e arrependimentos. Mas, como se o universo quisesse provocar, um velho rival de Lucas reapareceu. Um homem que havia feito de sua vida um inferno no passado e agora tinha Clara como alvo. Ela não sabe a verdade sobre você, Lucas. Ele sussurrou. Uma sombra maliciosa no caminho. As palavras dele soaram como veneno e Lucas sentiu um frio na espinha. O rival estava manipulado, tentando provocar desavenças que podiam destroçar tudo. O tempo era escasso. No calor da paixão e nas sombras da incerteza, a relação deles tornou-se um campo de batalha emocional, onde inseguranças e dilemas surgiram como espectros. A conexão que florescia entre eles era linda, mas o medo do passado começava a sufocar algo que parecia tão puro. O dilema estava crescente. Como proteger aquilo que nascer entre eles? E assim, sob a luz tênue do crepúsculo, Clara olhou nos olhos de Lucas, e um silêncio profundo os envolveu. Que segredos estavam prestes a ser revelados? As flores no jardim pareciam sussurrar a verdade que pairava no ar, enquanto seus corações se perguntavam: conseguirão eles superar o peso de suas histórias e transformar o amor em luz? Ou se perderão nas sombras de seus próprios segredos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara olhou nos olhos de Lucas e o silêncio crescia entre eles como uma nuvem prestes a se romper. Mas antes que pudesse falar, um grito atravessou o ar. Um estrondo,
como se o céu tivesse se aberto. Um carro vinha deslizando descontrolado pela rua, as rodas rangendo. Lucas, alarmado, girou a cabeça. O veículo aproximava-se em alta velocidade, e sua mente travou. Clara! Ele gritou. O mundo pareceu desacelerar. Ele viu o horror refletido nos olhos dela. E antes que pudesse se mover, o carro bateu. Um impacto ensurdecedor. O corpo de Clara foi lançado para o lado, como uma flor despedaçada. Lucas sentiu uma dor aguda no peito, como se alguém o tivesse esfaqueado. Ele se lançou em direção a ela, e coração disparado, o rosto pálido de terror. Clara estava deitada entre as flores, sua beleza contrastando trágica e cruelmente com o caos ao seu redor. Clara, fala comigo! Suas palavras saíram entrecortadas, e ele agarrou a mão dela, quentes e macias, mas sem resposta. Logo, gritos e murmúrios de pessoas surgiram. Vizinhos correram preocupados. A cena tornara-se um espetáculo, e a confusão crescia. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Sua mente girava. Ele apenas conseguia pensar em Clara, em como ela estava tão próxima e tão longe ao mesmo tempo. A sirene da ambulância cortou o ar, e Lucas olhou para o rival, o homem que havia surgido como uma sombra. Ele parecia satisfeito, como se tivesse se alimentado do desastre. Você nunca deveria ter-se envolvido com ela, bilionário. O rival sussurrou, malicioso. Lucas virou-se com raiva, mas antes que pudesse protestar, um grupo de paramédicos chegou, levando Clara em uma maca. O desespero o invadiu. Ele a seguiu, os olhos fixos nela, enquanto as perguntas se multiplicavam em sua mente. Havia algo nos olhos de Clara antes do impacto, uma expressão que ele não conseguia decifrar. O que ela queria dizer? E aquela sombra que tinha surgido entre eles, o que isso significava? Enquanto a ambulância partia, Lucas percebeu um detalhe no chão. Algo que Clara deixou para trás. Um pequeno caderno, coberto de flores e anotações sobre botânica. Ele abaixou-se, pegou o caderno. Ao abrir, suas mãos tremeram. As páginas estavam cheias de desenhos, mas havia mais do que apenas flores. Anotações sobre famílias, nomes que Lucas reconheceu. Seu pai, a amante. Clara não estava apenas cultivando flores. Ela estava cultivando segredos. As palavras dançavam diante de seus olhos, e o mundo parecia girar. O que Clara realmente sabia? Como ela se conectava ao seu passado? E o que o rival havia sussurrado? Uma verdade terrível estava prestes a emergir, e a pressão em seu peito aumentava a cada momento. A necessidade de entender o que tinha acontecido era avassaladora. Ele olhou para a ambulância pela última vez, seu olhar determinado. Precisava encontrar Clara, precisava ter respostas. Mas as perguntas o consumiam, e a incerteza do que estava por vir o deixava inquieto. O coração dele pulsava rápido. Ele não sabia que segredos se escondiam entre aquelas folhas amareladas, prontos para transformar tudo o que acreditava saber. O dia já escurecia quando Lucas decidiu seguir o caminho da ambulância. O que encontraria a seguir? O que mais Clara guardava debaixo da superfície? Ele estava prestes a se aprofundar em um labirinto de mentiras e verdades que poderia mudar tudo entre eles. Lucas correu atrás da ambulância, o coração martelando no peito. O caderno que ele encontrara ainda estava em suas mãos, pulsando com segredos. Cada minuto que passava parecia uma eternidade. A cidade estava mergulhada em um alvoroço, pessoas se aglomerando ao redor da cena do acidente. Mas ele não conseguia se concentrar em mais nada além de Clara. O que ela realmente sabia? E como isso se conectava ao passado dele? A ambulância fez uma curva rápida e desapareceu no horizonte. Lucas parou, ofegante, sentindo que o chão debaixo dele tremia. Então, algo lhe chamou a atenção. A figura do rival, que ainda observava tudo com um sorriso desdenhoso. A raiva tomou conta de Lucas. Como ele ainda estava ali, sem fazer nada, como um espectador de uma tragédia. Você vai pagar por isso, Lucas gritou, encarando o homem. O medo que ele sentia se transformou em determinação.
Ele queria proteger Clara, custasse o que custasse. Mas antes que pudesse dar um passo em direção ao rival, um grito cortou o ar. A multidão ficou em silêncio. E todos olharam para a direção da ambulância. Uma explosão estrondosa ecoou. O céu pareceu escurecer e a ambulância foi lançada para o ar em uma bola de fogo. Um espetáculo horrendo de fumaça e chamas. O tempo parou. O choque se espalhou entre as pessoas. Olhos arregalados, sussurros de incredulidade. Lucas sentiu seu corpo tremer, a adrenalina pulsando nas veias. Ele não podia acreditar. O desespero tomou conta. Clara estava dentro daquela ambulância. Não, 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 não! Lucas murmurou, sua mente lutando contra a realidade. Ele queria correr, mas algo o segurava no lugar. Então, uma sombra veloz atravessou a multidão. Um homem, rosto coberto, correu em direção ao carro em chamas antes mesmo que a ambulância parasse de queimar. Ele parecia focado, determinado, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Quem é ele? Lucas pensou, inquieto. O homem é esforço descontrolado, mas como se estivesse procurando por algo específico. A multidão estava em pânico, mas aquele estranho parecia fora de si. É como se estivesse ali com um propósito. Enquanto isso, as sirenes da polícia se aproximavam, mas Lucas não conseguia desviar o olhar. O homem começou a se afastar da cena com um pequeno pacote em mãos. A curiosidade o consumia. O que ele tinha encontrado ali? Antes que Lucas pudesse decidir o que fazer, o rival apareceu por trás dele, um brilho malicioso nos olhos. Você não entende, não é? Clara não é quem você pensa que é. As palavras do rival eram como veneno. Lucas se virou, a raiva e a necessidade de proteger. Clara queimando dentro dele. As palavras do rival ficaram presas em sua mente. O homem com o pacote sumiu numa esquina e, sem pensar duas vezes, Lucas decidiu seguir. Clara, onde você está? O que está acontecendo? Ele tinha que entender. O que mais o passado dela escondia? Enquanto corria, sentia as mãos tremendo, não só pela preocupação, mas pela revelação que ele sentia iminente. E se tudo o que sabia sobre Clara fosse uma mentira? O caderno, as anotações, o que havia escrito naquela história que ele ainda não conhecia. O passado era um eco que voltava, pronto para explodir em sua frente. Tinha que saber a verdade. E a cada passo, o peso da desconfiar. E do amor crescia, desafiando-o a enfrentar os segredos que poderiam afastá-lo dela para sempre. E assim, a noite fria o envolveu, enquanto ele se perdia em labirinto de dúvidas. O que o esperava na próxima esquina? Lucas não hesitou. Enquanto seguia o homem que corria, sua cabeça girava com as possibilidades. A ambulância em chamas ecoava em sua mente como um pesadelo. Ele precisava entender. Clara precisava dele. E se tudo o que ele soubesse sobre ela fosse apenas uma fachada? O homem à sua frente se virou rapidamente em uma esquina. Lucas se lançou atrás dele, as batidas do seu coração parecendo tamborilar no ar tenso. As vozes da multidão ficavam mais distantes, mas seu foco estava claramente definido. O desconhecido parecia saber algo que ele não sabia e, naquele momento, isso era tudo o que importava. Ei, você! Para! Lucas gritou, mas o homem apenas apressou o passo, envolvendo-se nas sombras. Lucas sentiu a adrenalina aumentar e a urgência cresceu a cada passo. Ele não poderia deixar esse estranho fugir. Antes que pudesse alcançá-lo, o homem parou de repente, como se tivesse percebido que estava sendo perseguido. Ele virou-se, olhou diretamente para Lucas e um sorriso sinistro se espalhou por seu rosto. Você realmente quer saber? Perguntou com uma voz fria, que parecia cortar o ar. Então vem aqui. Você vai descobrir o que está buscando. O homem puxou algo do bolso. Era um pendrive, e Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Uma onda de desconfiança disparou. O que é isso? Lucas exigiu saber, sua mente correndo em 1000 direções.
Segredos, segredos que a sua adorada Clara tem escondido, ele disse, e que podem mudar tudo o que você pensa sobre ela. Lucas hesitou por um momento, olhando fixamente para o pendrive, como se ele fosse uma cobra prestes a morder. Qualquer movimento em falso poderia ser desastroso. Mas a necessidade de entender o que estava acontecendo foi mais forte. Me dá isso! O homem riu, um som que fazia os pelos do braço de Lucas se arrepiarem. Não tão rápido. Isso tem um preço. Você quer saber? Então prepare-se para ouvir a verdade, o que quer que isso signifique para você. Ouvindo as sirenes ao longe, Lucas sentia a pressão aumentada. O último grito da ambulância ainda ecoava em seus ouvidos. O que você sabe sobre Clara? O rival deu um passo à frente, suas palavras carregando um peso. Ela não é quem você pensa que é. Seus segredos vão explodir como essa ambulância, Lucas. E quando a poeira assentar, você vai perceber que tudo o que acreditou era uma mentira. Naquele momento, um carro parou abruptamente ao lado deles. Era uma SUV preta com os vidros escuros. Antes que Lucas pudesse agir, a porta se abriu e uma figura conhecida apareceu. Clara. Mas ela não parecia a professora apaixonada por botânica que ele conhecia. Acho que eu cheguei a tempo, ela disse, seus olhos intensos e determinados, mas algo em seu tom parecia distante. Clara? Lucas sentiu o mundo desmoronar. O que estava acontecendo? A confusão misturada à fúria o impediu de encontrar as palavras. Precisamos falar, Lucas. Clara interveio, já puxando Lucas para dentro do veículo sem dar tempo para protestos. A porta fechou com um estrondo. Como se estivesse selando o destino deles. O que está acontecendo? O que você tem a ver com tudo isso? Lucas questionava, seu coração batendo descompassado enquanto olhava para ela, tentando entender a mudança no seu olhar. Clara parecia oca, como se estivesse lutando contra algo interno. Algo que ele não podia ver. Vocês dois não têm ideia do que está realmente acontecendo. O rival gritou, mas Clara ignorou, fixando os olhos em Lucas. Lucas, você precisa saber a verdade sobre mim, sobre meu pai e sobre você. Aquela frase cortou como uma lâmina afiada. E mais importante, precisamos escapar antes que ele comece a falar. A intensidade daquela revelação atolou Lucas em um mar de dúvidas. Como assim sobre você e o que isso significava para o que eles tinham? Ele mal tinha tempo para identificar os sentimentos que estavam se formando. Calma, o que você está dizendo? Ele perguntou, a voz tremendo. Mas antes que Clara pudesse responder, o carro foi atingido por uma explosão, não de fora, mas de dentro. O caderno que Lucas ainda segurava começou a brilhar com uma luz intensa, revelando segredos que ele nunca poderia imaginar. Clara olhou para o caderno com um terror evidente. Não, não isso! O que você fez? Ela gritou, sua expressão mudando para desespero. Lucas sentiu as paredes do carro começarem a se fechar. Pensamentos confusos o assaltaram. Que promessas de verdade e mentira eram essas? A verdade estava prestes a ser revelada, mas estava preparado para o que poderia vir, os segredos que Clara guardava, o passado que a conectava a ele e a ameaça que envolvia tudo o que estavam vivendo se entrelaçavam em um único nó de tensão. E enquanto o mundo ao redor desmoronava em um clímax de caos, a única pergunta que pairava no ar era: até onde ele iria para descobrir essa verdade? A tensão no carro era palpável, como uma corda prestes a se romper. Clara olhou para Lucas, seus olhos carregados de um misto de esperança e pavor. Precisamos sair daqui, antes que seja tarde demais. Sua voz tremia, e Lucas sentiu o aperto no peito se intensificar. O homem que tinha o pendrive se afastava. As sombras dançavam atrás dele, enquanto a sirene da polícia soava cada vez mais próxima. Clara, o que está acontecendo? Você está me assustando. Lucas sussurrou. Eu preciso que você confie em mim. O que vou te contar vai mudar tudo. Ela hesitou, como se as palavras fossem venenos que não queria soltar. E então, como um balde de água fria, os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Meu pai, ele está vivo. Um silêncio ensurdecedor envolveu os dois.
Lucas não conseguia processar. O que você disse? Ele desapareceu anos atrás. Você disse que ele te abandonou. Eu menti. Eu fiz isso para me proteger, para proteger você. As palavras dela saíram entrecortadas, cada sílaba parecendo um golpe no coração dele. Mas antes que Clara pudesse continuar, uma explosão ensurdecedora irrompeu do fundo do carro. O rádio, que antes estava silencioso, agora chiava freneticamente. Lucas sentiu tremer e uma labareda de dor atravessou sua mente. Ele não tinha ideia do que era, mas a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar se intensificava, como se o próprio ar estivesse pegando fogo. Desculpa, eu não queria que você soubesse assim. Clara gritou, tentando abafar o som do caos. Mas você precisa entender. Lucas, meu pai pode estar por trás de tudo. Os segredos, tudo o que aconteceu pode ser culpa dele. O que era isso? O que ela estava dizendo? Clara não era apenas a mulher que ele havia se reencontrado. Ela carregava um peso que Lucas jamais imaginou. A dor dela refletia o que ele sentia sobre sua própria família. Você está dizendo que seu pai, de alguma forma, ele está envolvido no que está acontecendo entre nós. Sim, mas não da maneira que você pensa. A indignação encheu a voz de Clara. Meu pai não me abandonou por escolha. Ele foi forçado a fazer isso. Por pessoas que o ameaçaram. Pessoas que podem estar atrás de você agora. Lucas se lembrou da presença sinistra do rival. Da maneira como ele sorria. Como se soubesse de algo que Lucas não. A conexão que sentia com Clara agora estava entrelaçada em um mar de desconfiança. Clara, você sabe quem é ele, não sabe? Os olhos de Clara se estreitaram. Aquele homem, ele faz parte de um passado que eu tentei escapar. Ele sabe mais do que imagina. E agora está te usando para se vingar de mim, de meu pai. Lucas ficou parado, o cérebro a 1000 por hora. Então, como um estalo, ele lembrou-se do pendrive. Isso que tá nesse pendrive. Antes que pudesse terminar, a porta do carro foi escancarada, e a figura do homem coberto apareceu no meio da névoa de fumaça e confusão. Estava pensando que vocês teriam um reencontro agradável, mas parece que a verdade não é tão doce. Sua voz era como garras arranhando o vidro. Ele então olhou diretamente para Clara com um sorriso amarelo. Você realmente pensou que poderia esconder de mim? E com um movimento rápido, ele lançou o pendrive na direção dela. Clara mal conseguiu pegá-lo. A tensão fez o coração de Lucas bater mais forte. O que tem nesse pendrive? O que você quer dizer? Você vai descobrir muito em breve, mas prepare-se. Às vezes, o passado não é apenas uma memória. Ele pode ser uma armadilha mortal. E então, como se sentisse que havia dado o golpe de misericórdia, o homem desapareceu na escuridão, enquanto o caos tomava conta da cena. Sirenes ecoando ao fundo. Lucas olhou para Clara, a verdade começando a se desenhar em sua mente, mas o que ela guardava ainda permanecia um mistério. Clara, o que realmente está acontecendo? Você está em perigo, e eu também. O que fazemos agora? Ele olhou nos olhos dele, e todas as palavras que poderiam sair pareceram falhar. Havia uma batalha acontecendo em sua mente, um conflito que ele não poderia entender. Mas o que sentia por ela o impulsionou a buscar a verdade. Precisava saber o que mais estava escondido nas sombras, o que o passado ainda tinha reservado para eles. Clara olhou para Lucas, os olhos arregalados de desespero, enquanto segurava o pendrive com força. Você precisa entender que toda a verdade sobre meu passado está ligada ao que está acontecendo agora. Antes que pudesse continuar, um estrondo arrebatador cortou o ar, e o carro sacudiu como se estivesse sendo atingido por um golpe invisível. Clara! Lucas gritou, sentindo o pânico subir. Mas Clara estava fixada em algo atrás dele, uma expressão de horror estampada no rosto. Ele virou-se e viu o rival, que havia desaparecido na penumbra, retornando com um grupo de homens armados. A multidão nas proximidades começou a entrar em pânico. Saíam da frente! Um dos homens berrou, seu olhar feroz. Ninguém se move ou... Você sabe o que acontece. O caos se instalou. As pessoas correram,
gritos ecoando, enquanto todos tentavam se afastar da cena. Lucas sentiu seu coração gelar. Ele precisava proteger Clara, mas a ameaça havia se tornado palpável. Precisamos sair daqui agora! Lucas puxou Clara pela mão, mas ela hesitou, ainda segurando o pendrive com tanto fervor que os dedos estavam brancos. Lucas, espere, ela disse, a voz trêmula. Eu não contei tudo. Meu pai, ele não é apenas um homem perdido. Ele é o verdadeiro chefe dessa organização. Ele está aqui, um traidor. As palavras dela ecoaram como um trovão em sua mente. O que você quer dizer? Seu pai? Ele está atrás de nós? Sim, Clara gritou, e o medo tomou conta de sua expressão. Ele foi forçado a assumir para protegê-lo de ser perseguido. Minha vida e a sua estão conectadas mais do que você imagina. Lucas sentiu seu mundo desabar. O que isso significava? Ele não podia acreditar no que Clara estava dizendo. Mas antes que pudesse formular uma resposta, o carro começou a tremer. Novamente, e a porta se abriu com um estrondo. Um dos homens armados entrara. Vocês não deveriam ter saído por aqui. Ele avançou em direção a eles, a arma em punho. A única saída é a verdade, e ela está prestes a ser revelada. Clara, fique atrás de mim! Lucas gritou, instintivamente se colocando na frente dela. Mas antes que pudessem reagir, o homem disparou. O som do tiro ecoou como um trovão, e tudo parou por um segundo. Um estalo intenso cortou o ar, enquanto Clara se atirava na frente de Lucas. O tempo desacelerou. Ele viu a cena se desenrolar em câmera lenta. As lágrimas brotaram nos olhos de Clara enquanto ela se atirava. Trazia o pendrive perto do peito como um amuleto. Clara! Lucas gritou, horrorizado ao perceber que tudo que amava estava em jogo. O tiro havia sido disparado, mas ao invés de contato, um clarão de luz envolveu Clara. Ele estava paralisado, as imagens mostrando uma barreira de energia como um escudo. Ela estava lutando contra o que quer que estivesse atrás dela. Você não consegue alterá-la! O homem gritou, a fúria em sua voz ecoando. Ela não deve saber a verdade. A luz começou a pulsar com mais intensidade, e Clara, em uma explosão de emoção, gritou, chega, eu serei quem determinará o meu destino. E então, como se uma energia cósmica a envolvesse, o pendrive iluminou e todos ao redor pareceram ser arrastados pela força da energia. O chão sob os pés de Lucas começou a tremer violentamente, e uma onda de choque os lançou para trás. Ele viu o rosto de Clara se contorcer em um misto de dor e libertação. Suas mãos erguidas como se estivesse invocando forças que ele nunca poderia imaginar. O rival foi lançado para longe, sua expressão de terror quando percebeu que não poderia controlar aquilo. E então tudo desmoronou. Uma explosão de luz branca englobou tudo ao seu redor, e Lucas sentiu-se sendo arrastado para o vácuo. O barulho se intensificou ao seu redor, até que a única coisa que restou foi o silêncio. Quando abriu os olhos, ele não. Estava mais perto do carro. Estava em um lugar estranho. Uma sala com paredes brancas e frias, cercado por computadores e gráficos pulsantes. Mas Clara não estava ao seu lado. Clara? Ele chamou. O seu coração disparava, mas sua voz soava pequena, perdida nesse espaço novo. O que havia acontecido? Onde era aquele lugar? E daí, uma figura emergiu da penumbra. Era um homem que Lucas reconheceria em qualquer lugar. Seu coração pulou no peito. Era seu pai. Lucas piscou, tentando processar a imagem à sua frente. O homem que ele conhecia como seu pai estava ali, no meio daquele lugar estranho. Pai? Sua voz saiu trêmula, cheia de incredulidade. O homem que ele pensava ter perdido, para sempre agora, se materializava bem diante dele. Lucas, você não tem ideia do quanto eu queria te ver novamente. A voz do pai era suave, mas havia uma sombra de dor. Lucas tentou dar um passo à frente, mas algo o deteve. Havia tensão no ar, e ele percebeu que a verdade estava prestes a se desenrolar. Você está vivo. As palavras saíram como um grito sufocado. Mas por que você desapareceu? O que está acontecendo aqui? Clara está em perigo. Clara! O olhar do pai se desviou, e Lucas sentiu um nó na garganta. Eu vim aqui para te proteger. Todos estamos em perigo. Mas havia algo em seus olhos que não fazia sentido. Havia medo, sim. Mas também algo que parecia ser um segredo não revelado.
Proteger? Do que você está falando? Lucas estava perdido em pensamentos, a confusão se intensificando. O que poderia haver de tão aterrador? O que você e Clara têm a ver um com o outro? Ela sabe mais do que imagina. E eu não posso deixar que vocês dois se machuquem. A expressão do pai se fechou, como se estivesse lutando contra algo interno. Ela pode ter informações que são perigosas não apenas para vocês, mas para muitos outros. Antes que Lucas pudesse perguntar mais, um alarme começou a soar. Um sinal de perigo na sala. O luz piscava, a urgência intensificando-se. Rápido! Temos que sair daqui! O pai gesticulou, puxando Lucas do local. Mas a confusão só crescia. Por que você não me contou isso antes? O que você esconde de mim? Lucas estava quase gritando, o desespero começando a tomar conta. Ele queria respostas, mas o medo de perder Clara o impelia a agir. Enquanto eles corriam, uma figura apareceu do lado oposto, a sombra se movendo como um espectro. Lucas reconheceu quem era. O rival estava lá, sorrindo de forma ameaçadora. Você realmente achou que poderia fugir, Lucas? A verdade ainda está por vir. Fique longe dele. O pai se colocou à frente de Lucas, a determinação estampada no rosto. Você não pode tocá-lo. E então, como se a realidade estivesse prestes a se desfazer, o rival levantou a mão e algo brilhou em seu punho. Você não sabe que a verdade pode vir com um preço? A verdade sobre Clara e o que ela fez? No mesmo instante, o choque se espalhou. Uma luz ofuscante irrompeu do punho do rival, iluminando o ambiente. Lucas virou a cabeça, tentando se proteger. Mas ao olhar novamente, viu algo que nunca esperou. Clara estava de volta, mas não sozinha. Ao lado dela, uma figura familiar estava presente. Sua mãe. Você não pode dizer isso a ele. A voz da mãe de Lucas cortou o ar como um fio afiado. Você não sabe o que está em jogo. O chão pareceu tremer sob ele. Pés de todos. Lucas ficou sem palavras, o coração disparando. A expressão em seu rosto era a mistura da felicidade e o choque da verdade. Desde que cresceram, ele pensou que havia perdido sua mãe, que ela o tinha abandonado. Mas ali estava ela, viva e agora, aliada a Clara. Lucas, preciso que me escute, sua mãe disse, mas a confusão na mente dele era densa. O que aconteceu? É tudo interligado. Clara olhou para o rival, um medo no olhar. Em nome de quem você está fazendo isso? Sua voz tremia, mas havia fogo em suas palavras. Isso já não era mais Atena sobre eles, e Lucas percebeu que a verdade era muito mais complexa do que ele imaginava. Enquanto as peças começavam a se encaixar, a tensão aumentava. Ele queria entender, mas a urgência da situação parecia pressioná-lo. Mãe, você esteve por perto todo esse tempo? Ele se sentiu traído e perdido. Não dá tempo para explicações, o pai disse, e Lucas percebia a luta interna na expressão dele. Precisamos nos mover agora. As palavras ecoaram no ar, e Lucas estava preso entre a emoção da reunião e a pressão do momento. Uma confusão imensa o envolveu. O caderno, o pendrive, o que tudo aquilo significava. Quanto mais ele tentava entender, mais perguntas surgiam. A verdade que estava prestes a ser revelada poderia destruir tudo o que ele conhecia. Lucas, ajuste-se à nova realidade. O rival disparou e então tudo escureceu novamente. As vozes ecoaram e iluminaram a sala, como uma tempestade se agigantando. Não! Não podemos deixar isso acontecer! Lucas gritou, mas enquanto tentava lutar contra a força que o cercava, a única certeza que tinha era que nada estava seguro. E enquanto as luzes se apagavam, seus pensamentos se perderam em uma nova verdade, um novo turbilhão de emoções. O que mais estava por vir? O que mais ele ainda tinha a descobrir? O estrondo da explosão reverberou pela sala, e Lucas estava paralisado, os olhos fixos na figura que havia acabado de aparecer. Sua mãe estava ali, mas não havia tempo para sentimentos confusos. O rival sorria, como se a presença dela fosse o golpe de mestre em seu jogo de poder. Você não deveria estar aqui, o rival rosnou, a fúria emanando dele como uma onda. Você não entende o que está em jogo, não é?
O que vocês dois têm que descobrir? Lucas sentiu seu corpo tenso, uma mistura de emoções dentro dele. Ele queria marchar até o rival e exigir respostas, mas tudo parecia um emaranhado de mentiras e segredos. Mãe, o que você está fazendo aqui? A raiva, a preocupação, tudo era um turbilhão. Ela estava mais pálida do que ele se lembrava, mas havia um brilho determinado em seus olhos. Lucas, preciso que você entenda. Precisamos correr. A verdade será uma. Arma para aqueles que desejam nos destruir. A pressão aumentava. Então mais uma figura emergiu da escuridão, cercando-os. Era Clara, com o rosto cortado por sombras e fumaça, segurando o pendrive que brilhava como uma joia. Os olhos dela estavam cheios de determinação e desespero. Precisamos desmascará-lo. Desmascará-lo? Lucas repetiu, perplexo. Quem? O que você sabe? O que esse pendrive faz? Ele estava perdido e frustrado. O que todos estavam escondendo dele. Mas antes que alguém pudesse responder, uma nova explosão ecoou, não de fora, mas dentro da sala. A tela de um dos computadores estourou em chamas e todos gritaram. O fogo começou a se espalhar, um calor intenso tomando conta do lugar. Acho que temos que sair agora, a mãe de Lucas gritou, puxando-o em direção à saída. Mas o rival estava lá, bloqueando o caminho. Acham que podem escapar tão facilmente? O jogo está apenas começando. Ele levantou a mão e uma onda de energia parecia emanar dele, como se o clima estivesse mudando à sua volta. Você não vai nos parar! Clara gritou, avançando. Lucas não compreendia o que estava acontecendo, mas sabia que precisava proteger Clara. Então, sem pensar, ele se colocava entre eles. Não a toque! E assim, em um momento de pura desespero, algo estranho aconteceu. O pendrive que Clara segurava começou a brilhar ainda mais intensamente, enquanto a energia do rival parecia colidir com a luz. Uma explosão de luz e som irrompeu, envolveu todos como se fossem tragados de um cartão de mágica. Quando Lucas abriu os olhos novamente, ele estava sozinho. O cenário havia mudado completamente. Ele estava em um lugar completamente diferente. Uma sala que parecia uma antiga biblioteca, cheia de livros e símbolos que pareciam se mover. Um pensamento gélido tomou conta dele. E se tudo aquilo não fosse real? Ele começou a andar, tentando entender. Quando, de repente, ouviu uma voz atrás dele. Você finalmente chegou. Era Clara, mas algo estava diferente. O olhar dela era intenso, como se soubesse de tudo. Você precisava estar aqui, Lucas. Seu futuro depende disso. Meu futuro? Ele perguntou, confuso. E é aflito. O que você quer dizer com isso? Cadê minha mãe? O que aconteceu? Ele estava começando a sentir que tudo ao seu redor era uma armadilha. Clara veio mais perto. A tensão entre eles, tão palpável como o ar ao redor. A verdade é que tudo isso faz parte de um plano maior. Um plano para reverter o que seu pai fez. O pendrive contém as respostas que você precisa e a entrada que precisamos para mudar tudo. Mas enquanto ela falava, uma sombra passou por trás dela. Lucas virou-se e viu seu pai. Não, isso não é o que você está pensando. Sua voz era um misto de desespero e súplica. Não a deixe se enganar, Lucas. Uma onda de choque o atingiu. O que estava acontecendo? Ele percebeu que o que deveria ser um reencontro estava virando uma bomba relógio. O quê? O que você significou com tudo isso? Eu sou o motivo de tudo isso, Clara disse, olhando para Lucas. E você não pode sair sem saber o impacto que suas decisões terão sobre todos ao seu redor. Precisamos abrir os olhos. Nesse momento, a realidade pareceu se fraturar. Lucas viu lampejos de visões. Imagens de seu passado e as vidas que poderiam ter sido, mas tudo era interrompido por uma onda de dor. De repente, tudo soou como um eco distante, e Lucas se viu cercado. As vozes misturando-se em clamor. Precisava entender, precisava de respostas. E enquanto as sombras se sobrepunham,
Lucas percebeu que todos ao seu redor estavam em sua versão da verdade. Mas a verdadeira questão era: até onde ele estava disposto a ir para descobrir o que realmente estava acontecendo? Clara olhou para Lucas, os olhos refletindo um desespero comovente. Lucas, a verdade sobre meu pai não é só uma questão familiar. Ele tem um segredo, um grande segredo que afeta tudo ao nosso redor. O coração de Lucas disparou. As palavras dela soavam como um eco distante, cada sílaba pesada com o peso do passado. O que você está escondendo, Clara? Ele perguntou, a angústia apertando seu peito. E então, como se o universo estivesse prestes a se desfazer, a atmosfera na sala mudou. A figura do rival ainda estava ali, um espectro ameaçador. Você acha que ela se importa com você, Lucas? Não se engane, o que quer que você sinta pode ser destruído em um piscar de olhos. O leve sarcasmo na voz dele trouxe um novo arrepio à espinha de Lucas. O rival lançou um olhar malicioso para Clara. Você sabe o que acontece com aqueles que se envolvem na verdade, não é, querida? Nesse momento, as luzes começaram a piscar. Lucas não sabia se era incêndio, mas as chamas já se aproximavam. Ele sentia o calor, crescentemente intenso, e o pânico tomou conta dele. O que era aquele lugar? Clara começou a gritar, mas seu som se misturou ao barulho do caos que estava prestes a ocorrer. E então, um estrondo ensurdecedor. O chão sob seus pés parecia se dividir. A energia na sala subitamente se concentrou e explodiu em uma onda de luz. Lucas sentiu-se sendo empurrado para trás. Ao olhar, viu o pendrive escorregando das mãos de Clara, como se fosse puxado por uma força invisível. Ele se lançou para pegá-lo. Mas em um instante, a luz ofuscante fez com que tudo ao redor se distorcesse. Então ele viu uma visão horrível e chocante, uma cena nua de seu passado moldada diante dele. Seu pai. Não. Era realmente seu pai, mas uma ilusão. Uma figura semelhante, mas a expressão era fria e calculadora. Você e sua mãe nunca deviam ter existido, o homem disse. E a revelação atingiu Lucas como um golpe no estômago. Não! Clara gritou, e Lucas percebeu a cerimônia de revelações. Ela sabia. Ele não é o que parece. Ele é a razão pela qual estou aqui. A razão pela qual seu mundo está caindo aos pedaços. A confusão o envolveu. Aquele homem não era seu verdadeiro pai, mas uma criação distorcida de um ser que buscava desestabilizá-lo. Como você pôde fazer isso? Ele se voltou para Clara, a raiva misturada à dor, mas no fundo percebeu. Ele nunca a conheceu verdadeiramente. Quem é você? O que você quis dizer sobre os segredos do seu pai? Lucas, eu não queria que você soubesse assim. Clara respondeu, angustiada. Seus medos eram os meus medos. Meu pai não sumiu, ele foi sequestrado. Eu sou parte de um projeto, algo que ele criou. E agora eu tenho que proteger você, mesmo que signifique enfrentá-lo. O desespero nas palavras dela fez Lucas entender que por trás de toda a confusão havia uma conexão profunda entre eles. Mas o rival estava se aproximando. A verdade é que você nunca deveria ter descoberto, garotinho. O que você sente por ela é só uma fraqueza, e eu vou usar isso a meu favor. E com um movimento rápido, ele disparou contra a Clara. O tempo parou. Lucas se lançou na frente dela instintivamente. O tiro ecoou. O impacto. Um grito. Ele sentiu sua própria dor, mas a visão dele foi interrompida. Fechou os olhos, esperando a escuridão, mas então, luz. Clara estava de pé, pulsando com uma energia intensa. O tiro não a atingira. Era como se um escudo invisível a protegesse. Mas isso não mudava o fato de que as emoções transbordavam, enquanto o rival recuava. Olhando para sua armadilha, frustrado, Lucas percebeu que a verdade que estava prestes a ser revelada não era apenas sobre Clara, mas sobre tudo que sua vida significava. A energia que flui de mim é parte de quem eu sou, Clara disse, seu olhar firme, mais direcionado do que nunca. Agora você precisa decidir, Lucas, unir forças comigo
ou se deixar levar pela mentira. Lucas respirou fundo, o dilema ardendo em seu coração. O que ele escolheria? O que isso custaria a eles? O futuro estava nas mãos dele. E tudo o que sentia estava prestes a mudar. O que mais estava escondido nas sombras daquela verdade? Clara olhou para Lucas, a determinação dela ardendo como fogo. Você precisa tomar uma decisão, Lucas. Unir forças comigo ou se deixar levar pela mentira. O rival avançou, a expressão dele intensa. A última chance de você escapar, Lucas, é se virar contra. Ela, você não sabe o que está realmente em risco. Lucas sentiu o coração disparar. A única coisa que sei é que você está mentindo. Ele não sabia onde tudo isso ia parar, mas tinha que proteger Clara. Se você não se afastar, vai ter que se ver comigo. De repente, Clara ergueu o pendrive para o alto. Uma luz intensa surgiu e uma onda elétrica emanou dela. A verdade está aqui. Eu não vou deixar você nos controlar. O rival se assustou, recuando, mas lançou um olhar ameaçador. Você não sabe o que está fazendo. Isso pode acabar com tudo. E então ele caiu em si. Mas se você quer assim, vamos lá. Enquanto uma luz ofuscante tomava conta do ambiente, a estrutura ao redor começou a tremer. Lucas sentiu o chão se abalar, mas não podia deixar Clara sozinha. Ele se aproximou dela, segurou a mão dela com força. Seja o que for, vamos fazer isso juntos. A energia do pendrive pulsava entre eles, como um laço invisível que os conectava. As palavras do rival ecoavam em sua mente, mas Lucas as ignorou. Ele deu um passo à frente, decidido, e aquela luz intensa se espalhou, iluminando cada canto da sala. No instante seguinte, tudo explodiu em uma onda de cores. Clara e Lucas estavam cercados por uma força inexorável que parecia redimir cada erro do passado. E por um momento, tudo ficou em silêncio. Quando a luz se dissipou, Lucas e Clara se encontraram em um campo aberto, longe do caos. O céu estava brilhante, um azul imenso, e flores cobriam o solo. Era um lugar de paz. Clara se virou para Lucas, lágrimas escorrendo por seu rosto. Conseguimos! O coração dele pulsava forte, a adrenalina ainda correndo em suas veias. Mas ao olhar para Clara, sentiu uma onda de alívio. Eles estavam em segurança, pelo menos por enquanto. O que foi aquilo? Ele perguntou. Perplexo. Isso foi uma nova chance. Clara respondeu, ofegante. A energia do pendrive nos deu uma nova perspectiva. Podemos começar de novo, longe de tudo isso. Mas uma sombra ainda pairava sobre eles. O rival podia estar longe, mas sabia que o passado os perseguiria. Lucas sentiu a necessidade de enfrentar essa verdade. Clara, e quanto ao seu pai? O que fazer com tudo isso agora? Ela respirou fundo, limpando as lágrimas. Ainda precisamos descobrir a verdade sobre ele. O que aconteceu e como ele se conecta com tudo isso. Estou pronta para enfrentar o que vier, se você estiver. Lucas assentiu, sua determinação se renovando. Juntos, como sempre deveria ser. Uma determinação nova surgiu entre eles. O futuro poderia ser incerto, mas agora eles poderiam enfrentar qualquer coisa, um ao lado do outro. Enquanto caminhavam em direção ao sol poente, uma pergunta ainda pairava em sua mente. Que outras verdades escondidas estavam por vir? E enquanto o campo vibrava com a luz do dia, Lucas sentiu que esta era apenas a primeira parte de uma nova jornada. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a essa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.